Esse primeiro webinar estamos começando aí muito bem, temos um painel de especialistas invejável, acho que a gente não poderia ter um painel de especialistas tão bom como esse, inclusive com a presença internacional do Dr. Oscar Mendiz, que é diretor do Instituto Favaloro de Cardiologia, um hemodinamicista com muita experiência em válvula transcatéter, é proctor de diversas dessas próteses, então com certeza vai contribuir muito com a gente. Os panelistas nacionais nossos hoje são o Dr. Bruno Valdigem, que é cardiologista clínico e eletrofisiologista do Instituto Dante Pazanese, de cardiologia, que também tem bastante vivência em tratar esses pacientes de estenose aórtica. A gente tem o Dr. Rodrigo Ribeiro, que começou a conversar com vocês, que é cirurgião cardiovascular, é membro da SBCV e da SMICS, da Sociedade Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva, e é coordenador do curso de pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva, para dar esse aspecto também nesse nosso webinar de hoje. Temos o Dr. Eduardo Saad, que é professor titular de cirurgia cardiovascular, também proctor e especialista, ele dispensa apresentações, né? Quem não conhece o Dr. Saad aqui no grupo. E por último, mas sem nenhum demérito, o professor Honório, que quase nasceu vivendo válvula transcatéter, né? Ele vai contar um pouquinho disso hoje, desde os idos de 2006, 2007, que também é professor associado da Escola Paulista de Medicina, responsável pelo setor de válvula transcatéter da escola e também está no INCOR, coordenando o grupo de válvula transcatéter, tem um trial grande de válvula em válvula mitral para dar suas opiniões e suas percepções sobre os trials de baixo risco. Antes da gente começar, eu queria dizer que a ACI é uma instituição científica. O que ela busca é agregar profissionais não só médicos, não só cirurgiões, não só hemodinamicistas, mas também anestesistas, perfusionistas, alunos, enfermeiros, que têm interesse nas intervenções cardiovasculares como um todo. Isso não é só sobre válvula transcatéter, isso é válvula transcatéter, estente de aorta, cirurgia minimamente invasiva. Então, acho que esses 145 pessoas que estão hoje conosco mostram o quanto a comunidade científica está interessada em discutir isso, e para isso que a ACI existe, para congregar essas pessoas dispostas a discutir cientificamente esses aspectos das intervenções estruturais sobre o coração. A ideia é que hoje a gente faça algumas perguntas sobre os trials de baixo risco, que os panelistas possam emitir as suas opiniões. Quem quiser fazer alguma pergunta para qualquer um dos panelistas ou para todos, é só mandar aqui no bate-papo. O Rodrigo vai estar ajudando a coordenar esse bate-papo. E na medida que as perguntas forem chegando, a gente vai direcionando elas para os panelistas. Então, boa noite a todos. Sem que a gente nos demore mais, eu queria começar esse bate-papo de hoje e começar pelo clínico, pelo Dr. Bruno Valdigem. Eu tenho uma pergunta para você, Bruno. Quando sai um trial novo desse, sempre tem um grande burburinho, seja nos congressos, seja na porta do hospital, na porta do laboratório de cirurgia cardiovascular, de hemodinâmica, das salas híbridas. Para o clínico, muda a prática clínica assim que o trial sai? A sua conduta mudou depois que disseram que a gente pode fazer TAV em baixo risco? Você está confortável já com essa situação? Como é que você está se sentindo, Bruno? O que você tem visto no dia a dia? Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite a todos. E, bom, parabéns pela nova empreitada. Sobre TAV, na verdade, TAV foi um movimento que vem sendo lentamente apresentado ao clínico, né? Você vê o Partner 3, quem pegou do meio do caminho, o Partner 1 foi TAV em alto risco, 2 intermediário e o 3 agora nós estamos já no baixo risco. E outros, na verdade, o Evolute Low Risk também, tem outros estudos que corroboram essa posição. Então, TAV caiu na prática clínica, acho que até, na verdade, o uso de válvula transcatéter na prática clínica começou a ser usado mais off-label até do que talvez quando chegou as evidências. Hoje, nós já temos muito mais pacientes já participaram, na verdade, já foram submetidos a TAV, mesmo sendo baixo risco, do que logo imediatamente após o estudo ser lançado. Então, acho que hoje isso é uma terapia que está cada vez mais sendo, vamos dizer assim, a adesão está muito alta. Porque a gente tem muito, na verdade, o benefício da TAV, a gente passou de segurança, a gente provou, quem implanta provou que primeiro que é seguro, que é eficaz,
e agora a briga está sendo só, na verdade, pela durabilidade dessas próteses novas. Então, sim, eu acredito que foi adotado pelo clínico de muito bom grado. Cirurgia valvar, o problema é que a cirurgia valvar, os pacientes que são submetidos à cirurgia valvar, estenose aórtica, já são pacientes que já partem no risco muito alto, independente do STS score. Esses scores não levam em conta, por exemplo, fragilidade e outras características que eventualmente não estão no score, classifica o paciente talvez com risco um pouco mais baixo, mas para quem mexe na prática clínica, quem conversa com o paciente no consultório, que para quem recebe esse paciente indica, tem pacientes que apesar do score baixo, eles são pacientes que você fica um pouco desconfortável de submeter ele a toracotomia, intubação, todos os riscos inerentes à permanência prolongada no UTI, que a TAV veio para resolver isso. Não tem a visão de vocês, que estão do outro lado do bisturi, na verdade, ou do catéter. Doctor Oscar, ¿lo que piensas? ¿Los trials están incorporados en la práctica clínica o no? Sí, yo coincido con doctor Bruno que con la aparición de todos los trials que le han dado soporte en cuanto a lo que significa medicina basada en la evidencia, han sido muy útiles para que la cardiología clínica apoyara la iniciativa, tanto en el mundo como para nosotros en Latinoamérica, que ha sido un poco más dificultoso por los costos, para el uso de una terapia nueva que probó ser segura, que probó ser efectiva y hasta donde sabemos tiene iguales resultados que la cirugía en estos pacientes que estamos hablando hoy, que son los de bajo riesgo. Por supuesto que en el avance de esta conversación entre expertos seguramente iremos analizando los detalles de qué pacientes sí, qué pacientes no para iniciar esta experiencia, pero yo creo que el apoyo que hemos tenido por la aceptación de la cardiología clínica, sobre todo en la Argentina, ha sido muy, pero muy significativo. Hoy yo diría que es más fácil convencer o estar de acuerdo, mejor dicho, con un cardiólogo clínico acerca de una indicación de un TAVI que acerca de una indicación de una angioplastia coronaria, en muchos casos. Sí, muy bien. ¿Qué piensas, doctor Honório, de esto tudo? Bom, eu gosto de colocar... primeiro, eu gostaria de parabenizar a associação. Eu estou vendo isso como um grupo de estudo, um grande grupo de estudo. Essa é a minha ideia dessa associação. E, assim, estou muito satisfeito e muito confortável de estar participando dessa associação com esse intuito de ser um grande grupo de estudo. Em relação à TAV, eu sempre coloco que nós, assim, eu, Eduardo, que sou um pouco mais velho, Eduardo um pouco mais velho que eu, nós vivemos duas grandes revoluções. O Oscar também está nesse grupo dos velhos. E nós vivemos, primeiro, os stents de aorta. E agora estamos vivendo a revolução da TAV. E com a participação, me lembro do Oscar, que nós fomos colocar o stent, né, Oscar, na Fundação Favaloro, os primeiros stents, o Eduardo também. E, então, eu vejo isso como, assim, a TAV também, como foi os stents de aorta, ela veio para ficar, está estabelecida, vai ter cada vez mais um campo dentro da cardiologia, cada vez mais, como foi os stents de aorta. E, então, eu vejo que é uma coisa bem estabelecida. O que eu estou pensando desses trials de baixo custo, de baixo risco, desculpa, baixo custo não, mas no baixo risco, é que eu estou sentindo a velocidade um pouco rápida demais. Rápida demais. Esses trials de 1 ano de evolução do TAV, assim, as conclusões e as coisas estão numa velocidade muito grande, muito grande. É isso que eu estou sentindo, tá certo? Essa mudança está sendo muito grande. Eu acho que nós temos que sedimentar, tem que ter um tempo maior aí ainda, para que a gente possa pensar exatamente do baixo risco, da indicação do TAV no baixo risco. É claro que todos nós que iniciamos essa terapêutica do TAV junto, a gente sempre fica
querendo utilizar essa terapêutica. O baixo risco, no doente com baixo risco, eu vejo que é muito diferente do alto risco do risco extremo. Você fazer um TAV num paciente com baixo risco, condições anatômicas têm que ser muito boas para colocar. Então, eu vejo que a gente precisa ainda pesar muito a indicação, nós precisamos raciocinar e ver as evidências, e eu tenho certeza que esse vai ser o caminho. Mas, na minha percepção inicial, eu acho que está um pouco mais, está sendo um pouco rápido demais. Professor Saad, qual a sua percepção? Estamos rápido demais, estamos no ritmo certo. Boa noite. Boa noite a todos, parabéns pela organização do evento. Sexta-feira Santa, aí, 100 e poucas pessoas discutindo ciência e aproveitar bem essa crise que nós estamos vivendo aí para difundir conhecimento. Eu acho que o implante válvula órtica transcatéter foi uma das maiores inovações que nós tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas, do ponto de vista da medicina cardiovascular. Assim como o Honório falou com relação ao tratamento endovascular das doenças da aorta, eu acho que o TAV está para estenose aórtica, assim como a endoprótese está para aneurismas. Está bem estabelecido na literatura, no topo da medicina baseada em evidência, em pacientes de alto risco e risco intermediário, tanto da Sapiens, estudos da Edwards, como Partner 1 e Partner 2, como da Medtronic, né, o US Pivotal Trial, depois o SIR-TAV, que mostram que o TAV é pelo menos não inferior à cirurgia convencional e, em muitos casos, superior à cirurgia convencional em relação aos desfechos. Agora nós temos esses dois estudos, e basicamente hoje a gente vai conversar sobre o Partner 3, né, que mostrou uma superioridade do TAV quando feito por via transfemoral em relação à cirurgia convencional. Aqui tem algumas coisas que eu acho que a gente poderia ressaltar. Né? Houve uma superioridade quando a gente considera o desfecho morte, AVC e nova hospitalização. Mas essa superioridade ela foi basicamente às custas de nova hospitalização. Quando a gente considera os desfechos duros, eles são praticamente equivalentes a esses procedimentos, pelo menos no curto prazo. Então, eu gostaria só de ressaltar que vários pacientes do mundo real, eles estão fora desses ensaios clínicos, principalmente pacientes com válvula aórtica bicúspide e pacientes mais jovens. A média de idade do Partner 3 foi 73 anos. Então, eu acho que a gente ainda deve ter um pouquinho mais de evidência e ficar ainda aguardando novos estudos, principalmente quando se trata de pacientes mais jovens, onde a durabilidade da TAV a longo prazo não é conhecida, muito embora até 5, 6, 8 anos a durabilidade parece ser, inclusive, igual ou melhor do que a cirurgia convencional, mas eu acho que a gente tem que aguardar 10 anos. E aqueles pacientes com anatomia de raiz da aorta e de válvula aórtica não muito favoráveis, principalmente válvula aórtica bicúspide. A gente tem registros do STS-TVT, agora no ACC foi apresentado um trabalho da Evolute-R em válvulas bicúspides com resultados muito bons. Mas eu acho que esse tipo de grupo a gente ainda deve estudar mais. Só para concluir essa primeira parte, eu acho importante a gente analisar os resultados dos 2 anos do Partner. Foi apresentado o Partner 3, foi apresentado pelo Michael Mack, agora ao vivo, online, no ACC, dia 29 de março, que mostra que existe um achatamento da curva, ou seja, uma redução da diferença do TAV em relação à cirurgia convencional ao longo de 2 anos. Basicamente, às custas de uma mortalidade um pouco maior entre o primeiro e o segundo ano no grupo do TAV e de alguns fenômenos de trombose de prótese, que, quando considerado o VARC2, houve uma incidência maior de trombose de prótese no grupo TAV em relação ao grupo da cirurgia convencional. Mesmo assim, continua não inferior em 2 anos, mas eu acho que a gente deve aguardar um pouco mais para indicar, pelo menos, a mais longo prazo em pacientes mais jovens. Muito bom. Considerando essa história de que é para todo mundo ou não é para todo mundo, eu tenho uma pergunta para o Dr. Oscar. Dr. Oscar, agora que a gente tem o Low Risk da CoreValve e o Partner 3, TAV é para todo mundo de baixo risco? E se não for, o que é um caso ruim para TAV? Quem que a gente não deve
mandar para a Tavi no seu ponto de vista. E depois eu quero ouvir a opinião dos outros panelistas e inclusive do Rodrigo, né? Já que existe a cirurgia minimamente invasiva, né, Rodrigo? Será que cirurgia convencional e minimamente invasiva estão no mesmo saco ou não estão? Eu queria uma perspectiva sua depois do Dr. Oscar. Si me permite un instante, quería retomar la palabra del profesor Honorio, porque con Honorio empezamos a hacer stent de aorta en Favaloro hace ya muchos años. Y un día él me invitó a San Pablo y de ahí fuimos a visitar Braille Biomédica. Eso debe haber sido aproximadamente año 15 o 16 años atrás. Y yo conocí un aparato que estaba ahí en un banco de pruebas y me interesó saber de qué se trataba. Y se trataba de la originaria válvula de Corval. Así que yo conocí a Corval gracias al profesor Honorio. Y de ahí me interesé y quise hacer First in Man en Argentina. Pero claro, los franceses no tenían mucho interés de hacerlo en Argentina. Y entonces me preguntaron si yo quería hacer pacientes de bajo riesgo. Y entonces el comité de ética del hospital, por supuesto, me dijo que no, que bajo riesgo no. Así que ese fue digamos, mi inicio en Tavi. Honorio está muy relacionado a cómo yo después me involucré en el tema y me parecía una anécdota que entre amigos valía la pena contar, a pesar de que sé que la audiencia es grande y está escuchando. Ahora, volviendo a la pregunta, y para también no se malinterprete lo que decía al comienzo, yo también coincido con Honorio y con el doctor Eduardo que tenemos que ser cautelosos. Yo creo que me han escuchado algunos de ustedes alguna vez hablar de la clasificación de alto, bajo y de riesgo intermedio. Y yo creo que es un poco limitada esa clasificación en tanto y en cuanto, como el profesor Eduardo decía recién, uno no incluye la edad. No es lo mismo ser de bajo riesgo, de acuerdo a los scores de STS, Euroscore o el que quieran usar, y tener 85 u 90 años, que tener esos mismos scores de riesgo y tener 60 o 65 o hasta 70 años. Entonces, yo creo que los datos que hoy hay, que dicen que no existe superioridad de la cirugía sobre el tratamiento por cateterismo, no debe llevarnos a precipitarnos a tratar pacientes que nos podamos arrepentir. Entonces yo creo que no hay que hacer pacientes de edad joven, que uno podría hacer pacientes de riesgo bajo siempre y cuando sean ancianos, donde la durabilidad probada hasta ahora de 8 o 9 años sea suficiente para la vida media esperada de esos pacientes. Mientras tanto, en el resto debiéramos ser muy, pero muy cautelosos. Y tampoco debiéramos extrapolar a situaciones que no tenemos los estudios randomizados. Es verdad que sobre válvula bicúspide se han presentado muchos registros y también la última presentación del ACC. Pero si queremos ser estrictos, no tenemos los mismos datos que hay para la estenosis aórtica tricúspide calcificada del anciano. Tampoco sabemos qué es lo que va a pasar más allá de la edad, de que esos pacientes son más jóvenes, con esa anatomía diferente, donde las válvulas no quedan con el mismo shape en general que quedan en una válvula tricúspide, y no sabemos si eso va a deteriorar más rápido o no los leaflets. Entonces creo que debemos ser cautelosos. Otros son los pacientes que tienen ostium coronarios muy bajos y tenemos que hacer chimeneas para protegerlos. Ese es un paciente que si tiene contraindicación quirúrgica, está claro que lo podemos hacer. Pero si es un paciente que se puede operar, no tengo dudas que ese paciente debiera ser operado y no tratado por cateterismo. Tenemos tan buenos resultados, estamos tan entusiasmados que no hay que caer en el exitismo ni en apresuramientos de los cuales después nos tengamos que arrepentir. Que no nos pase como nos pasó con el stent carotídeo, que lo hicimos, que lo hizo prácticamente se destruyó la técnica. Así que creo que, en resumen, tenemos que ser muy juiciosos y ajustarnos a los datos que tenemos y sobre todo tener mucho cuidado con los pacientes jóvenes. Muito bem.
Rodrigo, e nesse contexto, a gente tem a cirurgia minimamente invasiva, né, que ficou a par desses grandes trials. Você acha que a cirurgia minimamente invasiva devia ter entrado como um braço também? Faz diferença a gente operar um doente por esternotomia ou cirurgia minimamente invasiva, no seu ponto de vista? Esses doentes deviam ser randomizados para TAV ou mix? O que você acha? Bom, pessoal, boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos aí numa sexta-feira da Paixão, né? Estamos com praticamente 190 participantes. Agradecer aos panelistas aí que estão com a gente, todos os professores, né? Inclusive o Diego, moderador também. A gente está extremamente feliz. Isso é mais uma prova de que a gente está aqui para fazer ciência. Absolutamente isso. Para que a gente discuta e todos saiamos ganhando, principalmente o nosso objetivo maior, que é o paciente. Bem, as autoridades quem faz análise de risco de acidente diz que, por exemplo, nos acidentes automobilísticos, a maior causa desse tipo de acidente é excesso de velocidade. Eu acho que é exatamente o que tem acontecido com o tratamento transcatéter da válvula aórtica, em que a gente está acelerando um pouco mais do que talvez seja o ideal. Claro que a gente quer buscar o que há de melhor benefício para os pacientes, é óbvio, né? Mas a gente tem que ter uma certa cautela, né? Eu costumo dizer, TAV é excelente, mas não é excelente para todo mundo. Também não é excelente para qualquer pessoa. No caso dos pacientes que têm estenose aórtica, a gente hoje tem um escopo de tratamento de uma forma totalmente sem nenhum viés que deve ser ofertado para o paciente, discutido com ele, são a troca valvar cirúrgica por esternotomia convencional, a troca valvar aórtica minimamente invasiva, endoscópica, e a troca valvar transcatéter, ou substituição valvar transcatéter, como queira. O que acontece é que, como você bem perguntou, houve esses grandes trials, eles falam muito sobre a cirurgia transcatéter e a cirurgia aberta, convencional. Isso é um equívoco. Todos os trials incorrem neste mesmo equívoco. E por que isso acontece? Porque, teoricamente, no que ganha a maioria dos tratamentos de transcatéter em todos os trials? Quando você usa o desfecho combinado na rehospitalização, como o professor, se eu não me engano, foi o professor Bruno ou o professor Eduardo que falaram. Quando você combina a rehospitalização, claro que o paciente que faz uma esternotomia tem uma tendência maior à rehospitalização, por qualquer motivo, ainda que seja por simplesmente dor local. O que acontece é que, nesses trials, o que se fez foi comparar o que há de menos invasivo, independentemente do resultado, que é o tratamento transcatéter, com o que há de menos invasivo, que é a cirurgia aberta, em termos de agressividade. Ou seja, o quanto eu preciso destruir para chegar num determinado ponto, operar e reconstruir. É isso que eu quero dizer. E no meio do caminho disso, há uma coisa que ficou relegada a segundo plano, ou que não foi falada, que é a cirurgia minimamente invasiva. Eu falo isso do conforto de quem hoje tem mais de 2.000 cirurgias minimamente invasivas operadas. Então, assim, o resultado de você fazer uma troca valvar aórtica por esternotomia, que é o clássico, é o resultado de você fazer uma troca valvar aórtica usando uma toracotomia mínima anterior direita, sem afastamento de arco costal, com tempo de SEC exatamente igual ao da cirurgia aberta, é outro completamente diferente e que se aproxima muito, se não for superior à TAV. A gente não tem estudo para isso. E eu citar a minha opinião nisso é uma coisa que não tem muito sentido, porque a gente não tem que trabalhar com opinião, a gente tem que trabalhar com o que há de evidência. Então, nos pacientes, o professor Oscar falou uma coisa extremamente importante, que é: nós não devemos nunca confundir baixo risco com baixa idade. Isso é completamente diferente, são duas coisas diferentes. Os trials têm uma idade de corte de 75 anos. A gente não pode ver o que tem se visto aí, pacientes de baixo risco com 50 anos e uma expectativa de vida enorme, receberem uma prótese que a gente não tem ideia ainda de como ela dura, o quanto ela dura, qual é o grau de deteriorização, nem velocidade de deteriorização estrutural dessa prótese. Então, nesses pacientes de baixo risco, acredito eu que, quando eles não têm uma contraindicação formal para a cirurgia, a gente pode entrar mais a fundo nisso, eu acho que a cirurgia endoscópica, sobretudo utilizando as válvulas de liberação rápida, ela é uma opção excelente para esse perfil de paciente. Muito bom, Rodrigo. Eu vou ler uma frase aqui do Luciano, que ele mandou aqui para a gente.
o Luciano Leitão, de Cascavel, que a gente não pode transformar uma cirurgia simples numa TAV de risco, né? Tem doente para um lado e doente para um outro. E aí eu perguntaria para os dois cirurgiões do painel, Dr. Eduardo Sá e Dr. José Honório Palma, antes disso, lembrar os panelistas que eles podem, por favor, perguntar para os outros panelistas se sentir à vontade de fazerem comentários em cima das respostas anteriores. Dr. Eduardo, Dr. José Honório, quem é o doente que é ruim para TAV, na opinião de vocês? Que vocês olham e dizem assim, esse doente não é para TAV, independente do score de risco, se é baixo ou se é alto. Mais velho primeiro. Pode começar então, Honório. Não, eu assim, eu vou voltar a colocar o paciente de baixo risco, como o Oscar já colocou, o Eduardo colocou, esses estudos foram fundamentais. O que a gente sabe hoje do doente de baixo risco para TAV? Bom, comparando cirurgia com o TAV, a gente sabe que a sobrevida aparentemente é igual. A taxa de acidente vascular cerebral também é igual. O que é melhor para a cirurgia, aparentemente? É o vazamento perivalvar, que com o desenvolvimento das próteses, tanto da Medtronic quanto o S3, diminuiu muito, tá certo? A taxa de marca-passo também parece que a cirurgia é um pouco melhor, e também nós estamos evoluindo nas técnicas de colocar as válvulas um pouco mais altas, para que a gente não tenha tanta incidência de necessidade de marca-passo. Em relação à durabilidade, é uma coisa ainda desconhecida. Como o Eduardo colocou, nós temos até 8 anos aí, já com uma evolução boa. Aparentemente a TAV, a válvula, ela dá um pouco mais de trombose do que a válvula cirúrgica, mas em termos de durabilidade, a gente ainda não tem uma real informação. E nesse ponto eu gostaria de colocar, quando a gente está tratando um doente de 75 anos, qual é a expectativa de vida desse doente de 75 anos quando a gente troca uma válvula cirúrgica ou uma válvula convencional? É 10 anos, tá certo? Quando ele vai para 85 anos, é 5, 6 anos de evolução. Então, a durabilidade da válvula transcatéter numa faixa muito grande, uma faixa etária mais elevada, eu acho que é uma coisa que a gente devia discutir, mas não tem uma relevância tão importante quando a gente está falando no pessoal na faixa etária mais jovem. Então, o grande, assim, a TAV, se o doente tiver uma anatomia boa, com esses catéteres que diminuíram muito frente, 14 frentes, está cada vez mais fácil da gente fazer. Hoje, por exemplo, se você estudar o doente adequadamente, como a gente faz, que quando a gente começou, a gente estudava só o ecocardiograma, hoje tem a tomografia computadorizada, que a gente faz diversas medidas. O que eu quero dizer? A ocorrência de alguma eventualidade ruim intraoperatória é muito menor do que quando a gente começou. Então, nessa faixa, eu acho que lá o risco, quando a gente fala de baixo risco, é 80% dos doentes. A grande maioria dos doentes é baixo risco. Tá? O risco intermediário e o risco alto é uma população muito pequena de doentes, muito pequena de doentes. Então, se o doente tiver anatomia favorável, com toda essa evolução que está tendo o transcatéter, eu acho que são casos de indicação precisa para TAV. O que fica para a gente discutir realmente é o pessoal jovem. Tá certo a gente indicar um TAV para um doente de 65 anos? Essa é a grande pergunta. Está certo a gente indicar um TAV de um doente com 67, 68 anos? Está certo ou não? Ele é baixo risco? Essa é a grande pergunta. Está certo ou não está certo? Então, eu acho que ainda tem algumas dúvidas na minha mente em relação à TAV, por exemplo, coronária. A gente estuda de rotina coronária nesses pacientes mais idosos ou não estuda, mas em relação à indicação, eu vejo assim, no consultório, você vê que diante do doente, com essas evidências todas dos trabalhos de baixo risco, risco intermediário, acho que fica fácil da gente indicar o TAV. Não sei se eu respondi, Diego.
Respondeu. Professor Eduardo, e aí, o que é um doente ruim para TAV? Que você pega aquela tomografia e fala assim, esse é ruim, é baixo risco, mas esse eu não vou indicar, mesmo que pudesse, que estivesse no trial. Eu acho que o Honório e o Oscar já colocaram a maior parte das considerações em relação a esse grupo de pacientes, e hoje, cada vez mais, a gente recebe no consultório um paciente de 55 anos com uma válvula bicúspide querendo fazer TAV, não quer fazer cirurgia convencional. Mesmo que a gente proponha cirurgia minimamente invasiva, não quer. Está informado que tem extracorpórea, que a recuperação é mais lenta, que com a TAV ele vai estar jantando com a família no dia seguinte, então a gente acaba sendo pressionado por isso. Eu acho que tem algumas considerações que a gente deve fazer. A primeira delas já foi feita, a idade. O paciente mais jovem, eu fico um pouco pé atrás para indicar mais TAV, independentemente do risco. Segundo é a anatomia do anel valvar, por exemplo, válvula aórtica bicúspide, pacientes com muito cálcio na via de saída do ventrículo esquerdo, pacientes com coronárias baixas, por exemplo, ou coronárias limítrofes. Né? Então, essa anatomia, inclusive de acesso vascular, mesmo que o paciente seja de baixo risco, eu acho que a gente deve considerar. Porque o que nós não podemos é transformar um paciente de baixo risco cirúrgico numa TAV de alto risco. Então, acho que esse pensamento a gente tem que ter. A cirurgia funciona muito bem, a cirurgia convencional, a cirurgia minimamente invasiva pode ser por mini esternotomia, pode ser pelo segundo espaço, sem esternotomia. Então, ainda é uma alternativa muito boa para pacientes jovens e com anatomia desfavorável para TAV, desde o acesso até a anatomia do anel valvar. Então, eu acho que a gente deve evitar nesses pacientes mais jovens justamente que o paciente saia de lá com um certo grau de regurgitação aórtica, com leak. Isso não vai bem. Em alguns pacientes com muito cálcio e válvula bicúspide, a gente acaba tendo algum tipo de leak perivalvar. Ruptura de anel nem se fala, obstrução de coronária também nem se fala, e complicações vasculares. E a incidência de marca-passo, apesar de ter diminuído, ainda é mais alta que na cirurgia convencional. Então, um paciente jovem também com marca-passo para o resto da vida não é uma coisa completamente sem repercussões. A gente sabe que existem repercussões a mais longo prazo em relação à função ventricular, e então esses detalhes também são importantes. Por outro lado, também tem uma coisa que fala muito a favor da TAV, que nós só descobrimos agora, que a incidência de fibrilação atrial ela é extremamente alta naqueles pacientes que são operados. Só para vocês terem uma ideia, no PARTNER, 2 anos de acompanhamento, a incidência de fibrilação atrial foi 41,8% no grupo da cirurgia contra 7,9% no grupo da TAV. Então, a gente não tinha ideia que a incidência fosse tão alta. A gente sabia que tinha, mas não que fosse praticamente 50% dos pacientes com fibrilação atrial. Muito bem. Vou pedir só para... Assim, a gente tem algumas perguntas ainda pela frente, para os panelistas serem um pouco mais concisos nas respostas para dar tempo. Doutor Oscar, pois não. Un comentario muy cortito a lo que decía el profesor Eduardo. Cuando nosotros tenemos ese paciente que dice yo me voy a recuperar más rápido, yo he leído, yo me he informado de los resultados, pero soy joven. Una cosa que los intervencionistas le tenemos que decir es, nosotros sabemos bastante bien hoy qué podemos hacer cuando falla la válvula quirúrgica, haciendo valve-in-valve, pero no tenemos para nada claro qué es lo que vamos a hacer en un paciente joven cuando falle TAVI en 10 años, si usted quiere. Y eso yo le digo que nunca falló en los pacientes que yo he visto, y siendo jóvenes de bajo riesgo, cuando uno les explica eso, que no tiene hoy una solución clara cuando falle la válvula, la mayoría dijo, ok, yo me voy a operar. Diego, só um pequeno comentário antes que eu queria complementar é o seguinte. O professor Eduardo foi brilhante no que ele falou, mas tem um detalhe muito importante. As evoluções, existe pouco trabalho sobre isso, mas tem 2 coisas importantes nessa história. A primeira é que a evolução do paciente que vai para uma troca valvar aórtica cirúrgica, ela não é igual quando você faz esternotomia total ou minimamente invasiva. Isso, existem trabalhos sobre isso. E um outro detalhe importante é que, quando se opta pela estratégia minimamente invasiva, quando se escolhe entre a mini esternotomia e a toracotomia anterior direita, utilizando a técnica totalmente endoscópica, também não são iguais os resultados.
Então, quando a gente fala dos resultados da cirurgia endoscópica, elas são muito semelhantes, claro que não iguais, mas são muito semelhantes à cirurgia transcatéter. Isso era um detalhe que eu queria colocar. E o segundo, aproveitar que o Diego está moderando, que o Diego visse com o clínico, o Dr. Bruno, em relação à questão de anticoagulação ou antiagregação, enfim, nos pacientes com TAV, isso é um tema importante para se falar. Bruno, já que o Rodrigo pediu para você falar, eu tenho duas perguntas para você responder concisamente. Primeiro é o seguinte, você é eletrofisiologista, você tem muita experiência em sistema de condução, em marca-passo. Então, assim, a gente sabe que o TAV tem mais marca-passo, inclusive no baixo risco. Faz diferença na vida do indivíduo em termos de prognóstico, ele ter ou não ter marca-passo, ele está estimulado à direita ou não? E a segunda é, e aí, AS, Plavix, o que a gente faz para esse doente? Não dá nada, dá anticoagulante oral novo. E depois eu queria que o Dr. Oscar comentasse se dos trials lá do começo, do Partner 1, 2, 3, se a gente tem menos marca-passo hoje do que a gente tinha antes. Bem rápido. Sobre o marca-passo. Eu acho que parte do problema do marca-passo no paciente que vai para a TAV é como gerenciar a expectativa. O paciente eventualmente escolhe a TAV por conta de uma questão de ter uma percepção de que eventualmente não foi operado, não ter parte do processo da estenotomia, parte da exposição. E o marca-passo às vezes vem com uma frustração para ele porque eu fiz uma coisa evidente invasiva, mas vou ficar com um dispositivo. Para pacientes mais jovens, eu concordo plenamente. A posição é que, às vezes, isso aí pode causar vamos dizer assim, um desconforto do paciente que optou por estratégia menos invasiva. A probabilidade de disfunção gerada pelo marca-passo, que existe, chega, no máximo, em torno de 10% dos pacientes que vão colocar um marca-passo, pela estimulação fora da posição adequada, vai gerar disfunção. Isso é causada pela presença de um bloqueio de ramo esquerdo novo, que em 1/4 dos pacientes que colocam um TAV, esse bloqueio de ramo esquerdo já vai aparecer. Sobre o marca-passo no partner, que é uma coisa que chama atenção, o resultado final colocou que os pacientes com TAV tiveram uma taxa 30% maior de necessidade de novo marca-passo que os pacientes que fizeram cirurgia. Em número absoluto, isso quer dizer que os pacientes cirúrgicos, 6,5% precisaram de marca-passo, os pacientes com TAV ficou em torno de 8,5%. Então, basicamente, em torno de 25 pacientes no grupo cirúrgico e 35 mais ou menos no paciente com TAV que precisaram de colocar necessitaram de estimulação cardíaca. E talvez isso tudo começou em 2016, é bom lembrar isso. A gente tinha acabado de receber a notícia do Partner 1, 2015. Em março de 2016, começamos a randomizar esses pacientes para o Partner 3. Então, talvez, uma coisa que o Dr. Honório comentou, o posicionamento da válvula foi ficando cada vez mais alto. Com o posicionamento mais alto da válvula, você faz menos lesão do sistema His-Purkinje. Então, talvez, eu não tenho esse dado, mas eventualmente a gente pode, talvez em algum momento, quando abrir a evolução do Partner 3, ao longo da evolução começou a cair essa taxa de marca-passo. Isso é, na verdade, uma expectativa. Mas, pensando no dado final, realmente eles foram bem equivalentes, exceto o marca-passo que o grupo TAV precisou mais. Em relação à antiagregação, ainda é um tema bem discutível. E isso chama atenção até por causa dos resultados. Do primeiro para o segundo ano do estudo Partner, do Partner 3, boa parte o que começou a aproximar a curva da TAV com a cirurgia foi eventos embólicos. Então, eventualmente, a gente ainda não atingiu a estratégia ideal do implante percutâneo que vai proteger esse paciente, eventualmente, do evento embólico tardio ou de uma trombose de prótese. Não sei se eu respondi. Na verdade, qual a opinião de vocês em relação à melhor estratégia para evitar evento embólico? Oscar. La tasa de marcapasos siempre fue mucho más baja en las válvulas expandibles por balón que en las autoexpandibles. Y tal es y también en ellas ha ido bajando la tasa de marcapasos, aunque subió un poco con el uso de la válvula S3 que tiene una pollera exterior. Sin embargo, la reducción significativa que se ha logrado con las válvulas autoexpandibles en la tasa de marcapasos creo que es el cambio más significativo en los últimos tiempos, que tiene que ver, como dice, de poner la válvula lo más alto posible.
Pero esto se ha logrado por diferentes estrategias. Por supuesto que el objetivo siempre fue ponerlas lo más alto posible. Algunos siguen usando la técnica habitual de tener los tres cúspides visibles, y otros, siguiendo la técnica descrita por el doctor Gemal Gada, estamos usando lo que se llama el overlapping, que es en oblicua derecha, habitualmente caudal, en el cual se superponen las cúspides derechas e izquierdas, y eso nos permite una mejor visualización de la aorta y de los tres senos, y así lograr un implante mucho más alto, que dicha sea de paso, empieza por encima del anillo, y cuando la válvula baja va a penetrar en el tracto de salida tan solo 1, 2 o 3 milímetros, depende de lo que logremos estabilizarla, pero nunca como hacíamos antes, que cruzábamos en el tracto de salida, empezábamos en el tracto de salida y lo tirábamos hacia arriba, traccionando el sistema de conducción y llevando a los trastornos de conducción. Esto ha hecho que la tasa hoy de marcapasos esté en alrededor de un solo dígito. Y hay un registro que se envió al ACC, pero que no se aprobó porque se dijo que era muy técnico, que hicimos en varios centros de Latinoamérica, incluyendo varios centros de la Argentina y de Brasil, con 240 casos, aún en centros de relativamente bajo volumen, y la tasa de marcapasos fue del 4% para Corval, lo cual permitiría de alguna manera, si es que nos vamos a mover en el futuro hacia los pacientes jóvenes, tratar de eliminar ese problema, ou de diminuir esse problema, não eliminar. Muito bom. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que o doente saiu bloqueado do procedimento. Você acha que a gente deve colocar o marcapasso imediatamente? A gente espera 24, 48 horas, 7 dias? O que você acha que é o mais prudente? Tem reversão? Não tem? Qual é a sua opinião eletrofisiológica disso? Tem reversão. Teoricamente, por diretriz, você deveria esperar 7 dias para implante. Só que também estudos mais recentes, que também não foram incorporados às diretrizes, mostram que bloqueio de ramo direito é um preditor de morte ou bloqueio tardio. O novo bloqueio de ramo esquerdo também é um preditor. Apesar de que nesse grupo também, pensando no partner, 25% dos pacientes tiveram novo bloqueio e só 8,5% precisaram de marcapasso. Então, só a mera presença do bloqueio de ramo esquerdo não indica a necessidade. Mas, provavelmente, bloqueios que persistem, pelo menos acima de bloqueio BAV de primeiro grau, ou seja, Mobius 2, avançado, 2:1, que são as indicações clássicas de dispositivo que fiquem depois, que perdurem após os 7 dias, com certeza indicam marcapasso. Antes de 7 dias é discutível, mas hoje também a evolução para retorno completo da condução também não é tão frequente. Os bloqueios que geralmente eu transo, a pouca experiência que eu tenho, isso aí também, na verdade, até vale a opinião de vocês. Na visão de vocês, vocês têm muitos bloqueios, BAV total ou 2:1, bloqueios que, em teoria, iriam evoluir para marcapasso. Vocês, depois do segundo, terceiro dia, vocês veem uma evolução favorável? Os pacientes recuperam com frequência a condução? Para vocês que têm mais experiência na parte cirúrgica? Para tornar mais dinâmico, eu vou fazer a sua pergunta assim. Para o Oscar, para o Dr. Honório e para o Eduardo, é o seguinte: o doente saiu bloqueado de sala. Quanto tempo espera para o definitivo? Dr. Oscar. Antes lo implantábamos directamente en la sala. Ahora a ese paciente, si lo hicimos sin marcapaso transitorio y estábamos marcapaseando con la guía, ponemos transitorio y esperamos. Si no se recupera en las próximas horas, se le va a poner un marcapaso definitivo probablemente el mismo día o el día siguiente. Doutor Honório. Então, hoje a gente já tem algumas coisas bem estabelecidas, né? Por exemplo, se o doente já entra com bloqueio de ramo direito, por exemplo, ou ele faz um bloqueio de ramo esquerdo, tem algumas coisas estabelecidas. Bloqueio de ramo esquerdo, ele fica 24 horas no marcapasso provisório. Isso que o Oscar colocou é muito interessante, porque grupos tendendo a linha minimamente invasiva faz o marcapasso, a estimulação temporária pelo próprio fio do ventrículo esquerdo, né? Então, se você tiver alguma alteração de bloqueio de ramo intraoperatório, você tem que botar o marcapasso provisório por outra via, tá certo? Então, tem algumas coisas que já estão bem estabelecidas. Se ele faz bloqueio de ramo,
Se ele faz BAV total, eu acho que vai ter uma tendência muito... deixa 24 horas com marca-passo, mas vai ter, assim, difícil você dar alta para um doente desse sem um marca-passo definitivo. Já tem algumas coisas já bem estabelecidas. O bloqueio de ramo direito está bem estabelecido. Se fizer, ele tem uma grande chance de ir para a marca-passo definitiva. Eduardo, qual que é a sua conduta? A gente, mais ou menos a mesma coisa, se o paciente fez algum bloqueio AV total ou tinha bloqueio de ramo direito prévio, fez bloqueio de ramo esquerdo, ou seja, em algum momento ele fez bloqueio AV total e não recuperou rapidamente, a nossa tendência é deixar com marca-passo temporário e colocar no dia seguinte em 24 horas. Os americanos colocam em seguida o marca-passo e são mais agressivos por uma razão. Eles querem deixar o paciente pouco tempo no hospital. Então, o paciente tem que ficar um dia no hospital. Se ficar lá 1, 2 dias observando o paciente em telemetria, o paciente vai ficar 3 dias, isso aí é ruim para estatística do hospital, é ruim para custo, é ruim para tudo. A gente segura um pouco mais, assim, mas eu tenho muito receio daquele paciente que fez algum tipo de bloqueio AV total, de dar alta para esse paciente, né, sem um marca-passo definitivo, a não ser que tenha sido um bloqueio no momento da valvuloplastia, que eventualmente a gente fez prévia, ou um bloqueio muito temporário, que reverteu de maneira muito fácil. E parece que o estudo eletrofisiológico também não nos ajuda muito, né? Então, se o paciente fez bloqueio AV total intermitente e por mais tempo, a gente acaba empiricamente colocando o marca-passo definitivo. Tudo bem. Rodrigo, eu sei que você não é contra o TAV, apesar de você estar falando de mix. Hoje, você põe marca-passo nos seus mix, Rodrigo? Eu ou deixa sem marca-passo? Eu fico muito confortável em falar, porque, na verdade, eu não tenho a experiência em TAV que os outros panelistas têm, obviamente. O número de casos é menor, mas a gente também faz, né? Valve em valve, TAV, enfim. E eu deixar claro que eu não sou contra a técnica, muito pelo contrário. Só acho que ela tem o seu lugar na constelação de que pode ser oferecido ao paciente. Em relação ao marca-passo, bloqueio de ramo agudo, né? Feito, o paciente já tinha um bloqueio e desenvolveu o outro, enfim, qualquer alteração importante, como BAV, bloqueio de ramo, marca-passo provisório 24 horas, no dia seguinte, pela manhã, não reverteu, a gente coloca o marca-passo definitivo, iria de alta com 2 dias, vai continuar indo com 2 dias de internação do mesmo jeito, sem alterar. Aproveitando o gancho, uma coisa que eu queria falar é que o estudo de trombose de folheto, os estudos que vieram com a TAV de trombose de folheto, trouxeram uma lição muito interessante para a gente, inclusive nas válvulas cirúrgicas, colocadas de forma minimamente invasiva, que é habitualmente, a gente marca os gradientes desses pacientes e repete o ecocardiograma e observa o aumento do gradiente no ecocardiograma a cada 3 a 6 meses. Uma vez que haja qualquer aumento desse gradiente, a gente solicita o transesofágico para confirmar e, se houver isso mesmo, observar a trombose de folheto, a gente não tem isso publicado ainda, está no forno, mas a gente tem um número grande de pacientes que tem aumento de gradiente de próteses biológicas cirúrgicas colocadas, que são anticoagulados, desenvolvem trombose de folheto, são anticoagulados, essas próteses voltam a funcionar normalmente, o que provavelmente deve ser causa, inclusive, de disfunção protética, tanto nos pacientes de TAV quanto cirúrgicos, e que acabam sendo identificados somente no momento em que já há calcificação e essa válvula não funciona mais e ela é irrecuperável. Então, não deixar que passar a trombose de folheto, eu acho que é uma obrigação de quem cuida desse tipo de paciente valvular. E para isso tem que observar, para poder pegar no momento em que acontece a trombose, ou próximo disso, pegar o momento em que se anticoagular o paciente, claro que deve ser profilático, mas se isso acontecer, anticoagular o paciente, que o que a gente tem visto com as válvulas cirúrgicas, não sei se isso se replica na TAV, é que as válvulas voltam a ter gradientes compatíveis com o basal, ou seja, aquela válvula se torna novamente uma válvula normofuncionante. Não sei se alguém tem experiência em relação a isso também. O professor Honório está com o dedo levantado aí. Só falar, a gente tem mais ou menos uns 7 minutos mais só de webinar, doutora, pedir para você comentar e depois eu vou fazer umas perguntas para uma resposta curta de cada um dos panelistas sobre algumas coisas importantes quando a gente fala em baixo risco. Doutor Honório. É para o Rodrigo mesmo. Rodrigo, e as válvulas de implante direto, nas minimamente invasivas? Você não comentou nada. Você tem utilizado, está facilitando? Como é que você está vendo isso aí?
Doutor Honório, a gente tem alguma dificuldade com alguns planos de saúde, e SUS, obviamente, né? Mas a gente usa, eu tenho usado, inclusive, quando eu vou operar fora com os colegas na cidade deles, por minimamente invasivo, a gente tem usado com mais facilidade do que eu consigo no meu próprio serviço. Mas, de toda forma, a gente tem usado, sim, em relação à melhora no tempo de SEC, a melhora é importante, a gente consegue abreviar em torno de meia hora de SEC, utilizando a válvula de liberação rápida. Tem algumas dificuldades técnicas, dependendo do tipo de válvula que você coloque, em relação à ortotomia, que precisa ser realizada, né? A Percival exige uma ortotomia mais alta, né? Que a válvula da Livanova, enquanto que a válvula da Medtronic ela precisa de um implante, uma ortotomia mais baixa, não precisa de uma ortotomia tão alta. E assim, o que a gente vê é que diminui o número o tempo de SEC, que já é um tempo compatível com o tempo normal, tá? E a outra questão é que ela também barateia o custo. Se a gente for comparar o custo de uma prótese de liberação rápida, ela é um custo inferior ao custo da TAV. Então, talvez para o paciente de baixo e até de moderado risco, seja uma excepcional opção. Embora, no caso da válvula que tem a saia inferior, mesmo sendo de liberação rápida, ela incorre nas mesmas questões de bloqueio, apesar de não incorrer na questão do leak paravalvar, uma vez que a gente faz a descalcificação cirúrgica do anel aórtico. Muito bem. Vou fazer uma pergunta para todos responderem, né? Aproveitando a pergunta da Gabriela, que ela mandou aqui, que a gente sabe que tem uma alta taxa de microembolização cerebral pós-TAV, na maioria das vezes silenciosa. Então a pergunta é, num cenário ideal em que a gente tivesse dispositivo de proteção embólica para uso liberado, objetivamente, para todos, usa dispositivo de proteção, não usa ou seletivo? Nosotros no tenemos, recién se introdujo en la Argentina, pero si tuviera que ser muy breve, diría que selectivo, porque la microembolización no está claro que tenga impacto clínico. Nosotros intentamos hacer un estudio de efecto neurocognitivo que no pudimos terminarlo, que sería el único impacto que eso produce. Pero en cuanto al stroke, es tan bajo que se necesitan 6.000 pacientes para demostrar beneficio. Doutor Eduardo, doutor Honório. Posso falar? Pode. Então, os estudos mostraram de ressonância, comparando pré e pós-operatório do TAV, que 70% dos doentes têm alguma coisa, alguma migração de alguma partícula cerebral. O fato é que, apesar desses estudos mostrarem essa 70%, clinicamente, os acidentes vasculares não aparecem. A gente raramente vê um acidente vascular cerebral que seja importante, difícil você ver. São muito baixos a incidência de acidente vascular cerebral. Então, no Brasil, nós não temos, e eu acho que seria importante, talvez, naqueles casos muito calcificados, que tem a aorta, o arco bastante calcificado, que a gente vê em alguns pacientes mais idosos. Eduardo. Nós não temos aqui dispositivo aprovado para esse fim, teria que usar filtro de carótida, né, bilateral, nós usamos em alguns casos. Na Suíça, no serviço do Maisano, eles usam de rotina o Sentinel para proteção cerebral, mas eu concordo que a incidência de AVC é muito baixa. Aos 2 anos, no Partner 3, a incidência de AVC é 3,6% no grupo da cirurgia e 2,4% no grupo da TAV. Né? E morte ou AVC, 3,8% na cirurgia e 3% no grupo da TAV. Então, apesar de, se a gente usar métodos de ressonância e métodos mais avançados de imagem cerebral, a gente detectar embolizações, pelo menos isso do ponto de vista clínico de AVC, isso não tem uma tradução clínica. O que a gente tem que pesquisar mais a fundo é se eventualmente existem alterações mais sutis, cognitivas, que eventualmente possam se traduzir de outra forma. Mas eu acho que no momento a gente não tem nenhum estudo que mostre que realmente a gente deva usar dispositivo de proteção cerebral de rotina. Muito bem. Outra pergunta rápida, aproveitando o comentário do Pop, né? Ele mandou aqui que ele anticoagula os doentes deles por 6 meses. Então, Bruno, Oscar,
professor Eduardo, professor Honório, Rodrigo. Protocolo pós-operatório, AS, Plavix, AS mais Plavix ou anticoagulante? O que vocês fazem? Paciente con atrial fibrillation sin enfermedad coronaria, anticoagulación solo. Paciente con stent coronario y TAVR, aspirin and Plavix, o en algún caso ticagrelor si es un paciente de alto riesgo coronario. Eso es el protocolo habitual. Bruno? Acho que depois de muito tempo chegou alguma evidência para você retirar o clopidogrel depois de 3 meses em paciente que já está usando anticoagulante. Saiu agora também no American College, o popular TAV. Eles fizeram 2 grupos, um anticoagulado quase sempre com varfarina e o outro por 3 meses com a varfarina e clopidogrel e retirou o clopidogrel. Um paciente que já tinha indicação de anticoagular por FA. Aí fica um pouquinho mais fácil, já sabe o que fazer. Nos outros a gente ainda está brigando. Provavelmente acho que vai ser antiagregação por um período, dupla por um período e depois só o clopidogrel. Mas acredito que quase todos os estudos já estão começando a tentar retirar o AS desse contexto. Então vai ficar algum tirapiridina. O clopidogrel hoje ainda é o que tem mais evidência. Doutor Honório? Doutor Eduardo? Isso não tenho nenhum comentário sobre isso aí. Só gostaria de... A última pergunta, Diego, se você me permite, para o Oscar. O protocolo de cateterismo, faz coronariografia, vai pela tomografia, como é que você faz antes do estudo de coronária desses pacientes que você está fazendo? Muy interesante. Yo personalmente creo que sería óptimo hacer una tomografía que incluya la angiografía coronaria y después, si se necesita, hacer un cateterismo. Lamentablemente en la Argentina, por cuestiones de costo y de practicidad, tenemos que hacer primero coronariografía a todos y tomografía por separado. Pero científicamente creo que muchos pacientes evitarían un cateterismo si tuvieran coronarias normales en la tomografía. Eduardo. Eu acho que paciente com alto risco de doença coronária, melhor é direto para cateterismo. Você vai acabar fazendo tomografia, não vai esclarecer, vai ter lesão, a gente vai precisar ir para cateterismo. Na medida que a gente começa a implantar TAV em pacientes mais jovens e com risco menor, eu acho que a angiotomografia ela funciona. A gente tem pedido de rotina, quando pede o protocolo para TAV, já faz angiotomo de coronária naqueles pacientes sem doença coronária estabelecida. Naqueles que têm doença estabelecida ou alto risco, a gente acaba ainda pedindo cateterismo. Mas eu concordo que a tendência no futuro vai ser fazer só a angiotomografia. E a anticoagulação, Eduardo? Anticoagulação com fibrilação atrial, exatamente o mesmo protocolo que o Oscar falou. Sem fibrilação atrial, paciente com baixo risco de sangramento, a gente usa dupla antiadesividade plaquetária, AS e clopidogrel, por 3 vezes, depois suspende um. Paciente com alto risco cirúrgico, somente um antiadesivo plaquetário. Mas isso é empírico, agora que estão começando a surgir as evidências. Bem, acho que o TAV, na verdade, é um tema inesgotável, né, doutor Eduardo? Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui uma semana falando, né, de bloqueio, de bicúspide, de anticoagulação, né? Esse é um tema imenso. Nós chegamos aqui no nosso horário final, vou fazer algumas considerações e pedir para cada um dos panelistas fazerem um encerramento com o recado final de como vocês enxergam a TAV no baixo risco, fazendo uma consideração da sua própria realidade. Nós temos pessoas aqui de diferentes estados, diferentes países, então acho que seria importante. Gostaria de lembrar que o propósito da associação é divulgar a ciência cardiovascular, é uma associação multiprofissional que é aberta a todos, né? Hoje nós estávamos conversando de manhã, nós já temos mais de 180 inscritos na associação. Queria agradecer a presença de todos os palestrantes que na Sexta-feira Santa aí disponibilizaram o seu tempo e dos mais de 200 participantes que assistiram ao nosso webinar. Lembrar que daqui a uma semana, novamente, a gente vai ter o próximo webinar de um assunto um pouquinho diferente, vai falar do contexto do ECMO na infecção pelo coronavírus. ECMO nesse contexto do Covid, então nas redes sociais a gente vai divulgar o link e mais informações para participação. Então, para encerrar na sequência, Bruno, suas considerações finais. Na verdade, só posso agradecer, aprendi bastante aqui. É legal esse conceito de Heart Team, ainda mais agora que todo mundo, por uma questão triste, aprendeu a usar Zoom, todo mundo aprendeu a usar todas as tecnologias.
acho que, na verdade, os congressos vão começar a virar só reunião social, vai poder voltar a ser congresso em um lugar de lazer para a gente só bater papo, trocar ideia, e a gente vai conseguir muito mais rápido ter essa conversa, cada um da sua sala. Fiquei muito feliz de estar nisso aqui. Parabéns a todos aí. Quem tiver na audiência e quiser mandar sugestões de temas, pode mandar para a gente, né, Bruno? Isso aqui envolve eletrofisiologia. Se alguém um dia quiser conversar sobre fibrilação atrial, tenho certeza que o Bruno vai estar super disposto a conversar com a gente. Lembrar que o Bruno é um dos editores do Medscape, então ele está bastante habituado a organizar esse tipo de evento. Né? Doutor Oscar, suas considerações. Primero, felicitaciones para la sociedad, parabéns. Segundo, por la iniciativa, el webinar. Yo he seguido también, aparte de la conversación, el chat y tratado de responder algunas preguntas y veo que la gente está contenta con lo que hemos dicho. Así que les agradezco muchísimo que me hayan invitado y poder encontrarme, aunque sea de manera virtual, en esta época tan compleja, con grandes amigos de muchos años. Así que muchísimas gracias y los felicito por la iniciativa. Doutor Honório. Não, fantástico, achei super boa a reunião, principalmente porque deu para a gente conversar, expor as opiniões. Acho que fica muito mais fácil de fazer um grupo de estudo, que é como eu coloquei anteriormente, eu estou encarando essa associação. Acho que cumpriu os objetivos da gente discutir, e como você mesmo falou, a gente podia ficar aqui a noite toda conversando sobre TAV e outros assuntos, né? Mas parabéns aí pela organização. Professor Eduardo. Também parabenizar a todos pelo evento, não senti o tempo passar, foi um bate-papo legal, uma maneira de aprender bastante descontraída, rever amigos, poder fazer um chat com vários colegas e simplesmente estimular vocês a continuar esse tipo de iniciativa. Acho que esse vai ser um dos legados dessa situação ruim que a gente tem, poder se encontrar em pontos distantes e trocar ideias de uma maneira mais informal, com mais gente. Acho que isso é uma das coisas que vai ficar. A gente está aprendendo a usar esse tipo de ferramenta. Usava muito pouco, as empresas usavam bastante, e acho que isso aí vai ser um dos legados depois do coronavírus. Agradecer e desejar uma feliz Páscoa a todos vocês. Rodrigo, the last but not the least. Gente, eu quero agradecer a todos aí. Eu acho que foi espetacular. Eu acho que poucas vezes a gente conseguiu aprender tão pouco, então, de uma forma tão agradável, num período de tempo tão curto. Todos os participantes, os panelistas, todos os mais de 200 participantes que acompanharam esse bate-papo, parabéns a todos, né? Lembrar que nós estamos vivendo aí uma situação ruim, mas que, se Deus quiser, isso vai passar em algum momento e a gente vai poder se encontrar, estar próximos novamente. Deixar o recado de que semana que vem a gente vai fazer uma nova reunião. Convido a todos que estiveram aqui a participarem. Nada mais pertinente para nós, cirurgiões cardiovasculares e todos os profissionais de saúde, que discutir nesse momento da epidemia do Covid-19. Os pacientes que, graças a Deus, a maioria dos 85% dos pacientes vão evoluir de forma assintomática. Desses 15%, alguns vão precisar se hospitalizar. Outra questão importante é que desses que vão precisar se hospitalizar, uma pequena porcentagem vai precisar de suporte circulatório, que é onde a gente utiliza esse tipo de suporte chamado ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorpórea. É um dispositivo que é implantado em geral por nós, cirurgiões cardiovasculares, e manejado por nós em comunhão com toda a equipe multiprofissional que cuida do paciente, médicos e não médicos. Então, é um tema extremamente relevante, que apesar de ser utilizado, mas para vocês terem uma ideia, semana passada na França, tinha em Paris, que é uma cidade do tamanho de Goiânia, com 2.200.000 habitantes, tinham 1.100 pacientes em Covid positivo em ventilação mecânica e 80 pacientes em ECMO simultaneamente. Ontem eu falei com um colega do Petier e ele me falou que tinham 40 pacientes em ECMO no hospital, então, que são Covid positivo. Então, isso vai acabar chegando aqui, a gente tem que estar preparado, entender do que se trata, entender que é uma opção. Acho que vai ser bastante interessante esse bate-papo. Agradecer a todos, dizer que, como quem faz TAV e minimamente cirurgia endoscópica, eu continuo pensando que a TAV é uma excelente opção para os pacientes proibitivos e de alto risco, talvez para o paciente de risco moderado,
e, na minha opinião, salvo algumas exceções, não deve ser utilizado em pacientes de baixo risco. Mas é só uma opinião, não tem evidência científica nenhuma. Agradecer a presença de todos. Diego, você encerra para a gente aí, então. Obrigado, boa noite a todos. Lembre de seguir a gente nas redes sociais. O site é www.acenterv.com.br e o nosso Instagram é o acenterv.com.br. É o que a gente vai usar nesse momento moderno de tecnologia para se comunicar com todos vocês. Uma boa noite, obrigado aos panelistas e a todos que nos assistiram hoje. Uma boa noite, até mais.